Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara e Oliver são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Beatrice segurava a própria postura como quem segura um cavalo inquieto pelo cabresto, firme o bastante para não demonstrar tremor algum, mesmo quando algo dentro dela gritava por mais controle do que tinha. A tarde caía lenta, deixando rastros dourados nas janelas altas de sua sala, e ela se manteve imóvel por longos minutos, observando a luz refletir nos lustres como se pudesse moldar o mundo apenas encarando-o. A xícara de chá diante dela esfriava sem ter sido tocada, mas isso nunca importou muito. O que aquecia Beatrice era a certeza de que nada escapava da sua mão quando ela decidia fechar os dedos. A cidade inteira podia fingir que a respeitava por educação, mas ela sabia que o que movia as pessoas era medo, admiração e conveniência, e essas três forças ela dominava bem demais. Vitória tocava piano perto da janela, seus dedos deslizando por notas tristes que caiam como pequenos avisos de algo sombrio no ar. Beatrice a estudou sem mover a cabeça, apenas deixando o olhar demorar nas costas da filha, percebendo como ela ainda carregava suavidades que o mundo logo tiraria. Para alguns, aquilo seria encanto. Para Beatrice, era fraqueza. Ela não criará Vitória para ser fraca. Criará para ser um diamante que ninguém ousasse riscar. Mas um diamante precisava saber onde brilhar, e Beatrice tinha planos certeiros para isso. Seus passos, seus gestos, suas palavras, tudo era ensaiado para que Vitória ocupasse o espaço que lhe era devido. Vitória, querida, essas músicas pesam no ar, comentou, com suavidade calculada, inclinando o queixo como se estivesse fazendo apenas uma observação trivial. Um homem como Oliver vive cercado de responsabilidades, e a última coisa que ele quer é sentir mais peso quando olha para uma mulher. Talvez algo mais leve. Algo que mostre que a vida pode ser mais bonita perto de você. Vitória interrompeu a melodia devagar, quase como se estivesse acordando de um sonho que não queria abandonar. Ela virou de lado, os olhos refletindo algo que misturava dúvida e desejo de agradar, uma combinação que sempre irritava Beatrice. A menina hesitou antes de abrir a boca, como se o simples ato de discordar fosse pedir permissão. Você acha mesmo que ele pode olhar para mim desse jeito? Perguntou, a voz baixa, carregada de um medo que só jovens alimentam. O ar ficou mais duro por um instante, e Beatrice respirou fundo, como quem domina até o próprio fôlego. Eu não acho. Eu sei, cortou, caminhando pela sala com passos lentos, quase cerimoniais, como se cada movimento tivesse um propósito silencioso. Você tem tudo o que uma mulher precisa para caminhar ao lado de um homem como Oliver. Nome, educação, classe. Clara. Bem, Clara é apenas doce. E doçura, minha filha, se dissolve na primeira chuva. O silêncio que se instalou não foi suave. Vitória apertou as mãos no colo, olhando para o piano como se já não soubesse mais o que tocar. Beatrice percebeu o desconforto, mas não se comoveu. Carinho nunca guiara suas decisões. Realidade, sim. E se ele amar ela? Vitória murmurou, como quem pisa num terreno que sabe proibido. Beatrice virou o rosto devagar, um sorriso fino tocando o canto da boca enquanto seus olhos endureciam. Amor é coisa que passa com o tempo e com a vida batendo na porta, disse, a voz baixa e firme. Oliver pensa que ama porque ainda não foi lembrado do lugar dele. E eu vou lembrar. Para o bem dele. E para o seu. Quando Vitória baixou o olhar, Beatrice soube que tinha vencido mais uma batalha silenciosa. Sua filha podia não entender os jogos de poder que moviam famílias como a dos Blacktor, mas Beatrice entendia. E entendia melhor do que qualquer homem naquela cidade pretensamente civilizada. O amor deles pela terra, pelos nomes, pelos ritos, tudo isso podia ser virado contra eles com as palavras certas, ditas nos ouvidos certos, na hora exata. Nos dias seguintes, enquanto a cidade continuava com seu ritmo lento e previsível, Beatrice já desenhava sua teia. Começou com pequenos comentários espalhados em conversas banais, um sorriso aqui, um suspiro ali, sempre acompanhados de frases que pareciam nada, mas carregavam veneno o bastante para contaminar poços inteiros.
Falou sobre a livraria de Clara com uma delicadeza que quase soava como pena, sugerindo dívidas que ninguém sabia ao certo de onde vinham. Comentou que Oliver tinha se distanciado da própria família, insinuando que talvez alguém o estivesse tirando do caminho certo. Não havia acusação direta, nada concreto. Apenas sementes lançadas ao vento. Ela sabia que ali, a reputação valia mais do que ouro. E uma reputação manchada não precisava de provas, apenas de sussurros repetidos o bastante. Entre uma visita e outra, Beatrice começou a aparecer com mais frequência na fazenda Blacktor. Levava pequenos presentes, sempre escolhidos com cuidado para parecerem afetuosos, nunca grandiosos demais. Às vezes um bolo, às vezes um tecido bonito enviado de outra cidade, outras vezes histórias trazidas como quem apenas deseja ser útil. Esther Blacktor a recebia com aquele jeito firme de mulher que conhecia mais do mundo do que admitia. Os olhos de Esther carregavam uma paciência ancestral, quase uma advertência silenciosa, mas Beatrice fingia não perceber. Sabe que sempre penso no Oliver como se fosse meu, dizia ela com um sorriso quase honesto, segurando a xícara de chá com elegância perfeita. Ele sempre teve um futuro tão grande diante dos olhos. Me preocupo às vezes. A vida é dura demais para homens que se deixam levar por ilusões. Esther respirava devagar, encarando a mesa ou o fogo, sem se apressar para concordar. A juventude vê o que quer ver, respondia, com aquela calma que irritava Beatrice mais do que gostaria de admitir. E cada um aprende no próprio tempo. Beatrice não precisava de concordância. Só de silêncio. Silêncio dava espaço para dúvidas. E dúvidas eram tão úteis quanto certezas. Quando percebeu que os boatos já circulavam pelas esquinas, pelas mercearias, pelas conversas que mulheres trocavam enquanto dobravam lençóis, Beatrice soube que era hora de agir com mais precisão. Oliver e Clara estariam no evento comunitário daquela noite. Seria o momento perfeito para plantar algo mais direto. Ela se preparou com a mesma meticulosidade com que alguém afia uma lâmina. O vestido impecável, o penteado firme, o sorriso treinado no espelho para parecer bondoso e perigoso ao mesmo tempo. Quando chegou ao salão iluminado, as conversas diminuíram por um instante, não por admiração, mas por reflexo automático diante da presença dela. Beatrice sempre causava esse tipo de silêncio. Clara estava perto da mesa principal, junto de Isobel, rindo de algo simples. Aquele riso leve irritou Beatrice de imediato, como um espinho preso na carne. Ela atravessou o salão com passos que pareciam deslizar, sempre reparando em tudo sem que ninguém percebesse que ela observava. Clara, querida, podemos falar um instante? Chamou, com um sorriso que brilhava como prata gelada. Clara hesitou, surpresa, mas assentiu. Isobel se afastou sem dizer nada, lançando um olhar atento que Beatrice ignorou. Conduziu Clara até um canto perto das janelas, onde as vozes das pessoas viravam murmúrios distantes. Não quero ser mal interpretada, começou Beatrice, pressionando leve preocupação na própria expressão. Mas preciso ser honesta com você. A vida já é dura demais para mentiras. Clara ergueu o queixo, cautelosa. Do que está falando? Beatrice suspirou, como quem carrega um fardo emocional que não pertence a ela. Oliver é um homem bom, mas vive sob um peso que nem sempre é visível. Há responsabilidades sobre os ombros dele que você talvez não compreenda. E isso não é culpa sua. Você é jovem, e a vida ainda não lhe pediu esse tipo de sacrifício. Clara apertou os braços contra o corpo, mas não desviou os olhos. Acha mesmo que sabe o que eu entendo ou não? Perguntou, a voz firme apesar da tensão. Beatrice tocou o braço dela com delicadeza estudada, como quem consola uma criança diante de uma verdade dura. Só temo que seu amor não seja suficiente para acompanhá-lo. Homens como Oliver precisam de alguém que entenda o que é esperado deles. Uma mulher preparada para lidar com um nome que carrega tanto peso quanto o dos Blacktor. A raiva subiu pelo rosto de Clara como fogo encontrado por vento, mas antes que ela conseguisse responder, Beatrice apertou o braço dela apenas o bastante para marcar autoridade. Pense no que estou dizendo. Às vezes, quando queremos o bem de alguém, precisamos saber quando sair do caminho, sussurrou. O amor é bonito, mas raramente é forte o bastante para sobreviver à realidade. Ela se afastou antes que Clara pudesse falar, deixando para trás não apenas raiva, mas uma dúvida que ficaria ecoando por dias. Era isso que Beatrice fazia melhor, não quebrava pessoas, fazia com que elas se quebrassem sozinhas. Mais tarde,
Quando a noite já pesava no céu e as lanternas deixavam sombras longas pelo caminho, Beatrice caminhou até o galpão abandonado onde sabia que Nicholas estaria. Ele sempre aparecia quando a escuridão oferecia anonimato suficiente. Nicholas estava encostado numa pilha de caixotes, o sorriso torto desenhando arrogância e perigo. Pensei que você evitasse se misturar com gente como eu, disse ele, sem levantar totalmente o rosto. Beatrice entrou como quem entra num lugar que já pertence a ela. Não vim me misturar. Vim usar você, respondeu, firme, sem rodeios. E, se for esperto, usará a mim também. Nicholas arqueou uma sobrancelha, o interesse crescendo devagar. Estou ouvindo. A luz das lamparinas tremia nas paredes, e Beatrice deixou a própria sombra alongar-se antes de falar, como se até isso fizesse parte de sua estratégia. Oliver e Clara. Eles precisam ser separados. Eu tenho meus motivos, você tem os seus. Se caminharmos lado a lado por algum tempo, podemos garantir que os dois nunca cheguem ao altar. Nicholas riu baixo, um som que misturava deboche e admiração, como se tivesse acabado de descobrir algo valioso. Você tem mais veneno do que imaginei, Beatrice. Ela devolveu o sorriso, mas seus olhos permaneceram frios como gelo recém-formado. E você ainda não viu nada. Naquele instante, entre as sombras e o silêncio, Beatrice finalizou o que vinha construindo. Enquanto amor, lealdade e esperança se entrelaçavam no coração da família Blacktor, ela já preparava as lâminas com que cortaria cada um desses fios. Para Beatrice, vencer não era apenas um objetivo, era seu único modo de existir. E quem tentasse ficar no caminho dela, cedo ou tarde, descobriria isso da pior maneira. Silas gostava da sensação do silêncio antes da tempestade, aquele tipo de quietude que parecia respirar junto com a terra, como se o próprio chão soubesse que algo prestes a acontecer mudaria o rumo de muita gente. Ele ficava parado diante das janelas largas de sua mansão, observando o céu pesado de Montana com uma calma quase antinatural. A luz escura da tarde refletia no vidro, revelando apenas o contorno forte de seu rosto, marcado por anos de luta, ganância e escolhas que nenhum homem decente confessaria em voz alta. Para Silas, tudo aquilo, as terras, os homens, a cidade, o medo que provocava, não era apenas poder. Era direito. Ele segurava o charuto entre os dedos como quem segura o passado e o futuro ao mesmo tempo, deixando a fumaça subir num rastro lento que se misturava ao cheiro de madeira cara e couro envelhecido. A sala era grande demais, cheia de objetos que contavam histórias de riqueza construída com sujeira, mas nada ali parecia realmente vivo, exceto ele. Silas tinha o tipo de presença que ocupava cada canto, como se pertencera àquele espaço muito antes de tê-lo comprado. Quando caminhava, a casa parecia se curvar a seus passos, e quando falava, o ar parecia ouvir com atenção. Nicholas estava ali, parado diante dele, o corpo rígido, a postura tensa de quem entende que está pisando numa fronteira perigosa. Os olhos de Nicholas se moviam pouco, o suficiente para parecer alerta, mas não o bastante para demonstrar medo. Ele tentava esconder a inquietação, mas Silas conhecia cada fraqueza humana com precisão cruel. Sabia quando alguém tremia por dentro. Sabia por que construíra seu império explorando justamente essas rachaduras. Ele inspirou fundo, saboreando o gosto amargo do charuto antes de soltar a fumaça com um sopro pesado. Vamos deixar as coisas claras, garoto, rosnou, sem pressa, como quem está acostumado a ditar o ritmo das conversas. Você não passa de uma peça. Só isso. Uma peça que eu movo quando quero, do jeito que quero. Se eu disser para você deitar, você deita. Se eu disser para destruir seu pai, você destrói. Nicholas engoliu seco, mas manteve o queixo firme. Havia algo nos olhos dele que misturava rancor, ambição e um tipo de dor que só famílias conseguem causar. Eu quero o mesmo que você, respondeu, sem elevar a voz. Jacob nunca soube ver valor no que tem. Ele não merece nada daquilo. Silas soltou uma risada baixa, mais amarga que divertida, como se estivesse escutando uma criança tentar brincar de adulto. É bom ouvir isso, disse, inclinando-se para a frente com o peso de um predador se preparando para um bote. Mas não se engane. Quando tudo acabar, quando eu tomar o que é dele, você ainda vai me dever. E eu sempre cobro o que é meu. Sempre. Ele apagou o charuto no cinzeiro de cristal com um gesto lento, quase teatral, deixando o cheiro queimado se misturar ao ambiente já carregado. Sua mão, apesar da firmeza, tremia levemente, não por fraqueza, mas por uma energia contida que parecia grande demais para o próprio corpo.
Silas era o tipo de homem que não descansava, apenas esperava. Está na hora de mandar um recado pro grande Jacob Blacktor, murmurou, a voz tomada por um tom de satisfação perigosa. Nada que derrube a casa dele inteira. Ainda não. Só o suficiente para ele sentir minha sombra na porta. Nicholas observava cada movimento, mas não ousou interromper. Ele sabia que qualquer palavra fora de hora poderia cortar seu próprio caminho. Silas fez um aceno breve com a mão, e da sombra surgiu um de seus homens, um daqueles rostos que nunca apareciam na luz do dia, acostumado a seguir ordens sem fazer perguntas. O sujeito esperou calado, paciente, como se estivesse acostumado a ficar invisível até que o chefe precisasse dele. Preparem o ataque, ordenou Silas, sem olhar diretamente para o homem. Quero algo discreto, mas certeiro. Algo que lembre Jacob de que a estrada dele já não pertence só a ele. O homem assentiu e desapareceu pelo corredor, silencioso como um fantasma. Silas permaneceu sentado, observando a fumaça dispersar no ar como se estivesse lendo sinais invisíveis ali dentro. A tensão no ambiente era tão densa que parecia se enroscar nas paredes. Nicholas respirou fundo, tentando analisar o que sua decisão significava. Ele sabia que Silas era perigoso, mas nunca imaginara o peso real de estar tão perto desse tipo de poder. Você acha que ele vai reagir? Perguntou, mais por impulso do que por estratégia. Silas ergueu apenas um canto da boca, numa expressão que não chegava a ser sorriso. Todos reagem quando sentem medo, respondeu, com calma assustadora. A diferença é que uns reagem para defender o que amam. Outros reagem para sobreviver. Seu pai. Esse aí vai tentar fazer os dois. E vai falhar. Nicholas desviou o olhar, como se tentasse impedir que algo dentro dele se revelasse. Silas observou o gesto e se recostou na poltrona, cruzando as pernas com elegância arrogante. Você tem muito rancor guardado, disse, sem suavidade. Isso é bom. Rancor é útil quando se sabe usar. Mas cuidado. Se não guiar o ódio, ele te leva para caminhos que você não controla. Eu controlo meus caminhos, Nicholas rebateu, rápido demais. Silas arqueou a sobrancelha, divertido. Controla? Murmurou, inclinando-se de novo. Então por que está aqui? Por que veio me procurar? Um homem que controla a própria vida não precisa bater na porta do diabo pedindo ajuda. As palavras cortaram o ar com precisão cruel. Nicholas apertou a mandíbula, mas não respondeu. Silas gostava disso. Gostava de ver o orgulho ferido, o conflito crescendo. Nada era mais útil do que um homem quebrado tentando parecer inteiro. Você quer ver seu pai cair, continuou Silas, com a voz mais baixa, mas não tem coragem de derrubá-lo sozinho. Então veio atrás de mim. Atrás do único homem aqui que faz o que precisa ser feito, sem chorar depois. Nicholas levantou o olhar, e algo nele pareceu endurecer. Eu não quero só derrubar meu pai, disse. Quero que ele sinta o que eu senti por todos esses anos. Quero que ele perca tudo. Silas inclinou a cabeça, avaliando cada palavra com o cuidado de um homem que reconhece uma arma quando a vê. Agora sim você está falando como alguém útil. A mansão parecia observar a conversa, cada quadro, cada móvel, cada sombra. Silas se levantou devagar, grande e pesado como um urso, e caminhou até o bar de madeira escura. Serviu-se de um gole de uísque proibido pela lei, mas não pela moral daquela casa. Jacob é mais do que um fazendeiro teimoso, disse, virando o líquido âmbar num único movimento. Ele é o tipo de problema que acha que está acima dos outros porque trabalha duro e dorme com a consciência limpa. Homens assim são perigosos. Eles acreditam que justiça é um escudo. Mal sabem que justiça só existe para quem pode pagar por ela. Nicholas aproximou-se alguns passos, ainda mantendo certa distância, como se estivesse entrando numa zona onde o ar ficava mais pesado. Ele não merece tudo o que tem. Aquelas terras, aquele nome, nada disso devia ser dele. Silas sorriu, finalmente, um sorriso que mostrava mais dentes do que bondade. É por isso que eu vou tomar. Não só dele. De todos os Blacktor. Esses fazendeiros acham que são donos da moral do mundo. Acham que a terra os pertence porque suam nela. Mas quem manda é quem tem coragem de sujar as mãos de verdade. A tempestade lá fora começou a rachar o céu, raios riscando o horizonte como lâminas. A luz piscou na sala, iluminando por um segundo o rosto de Silas, revelando algo que quase parecia satisfação divina. Jacob acha que está protegido.
Acha que seu sangue é algum tipo de escudo. Mas ninguém está seguro quando eu decido caminhar até a porta. Nicholas respirou fundo, sentindo a gravidade do plano se aproximar como um animal à espreita. Quando vai começar? Perguntou. Silas largou o copo na mesa com um som seco. Já começou. O trovão rasgou o céu no mesmo instante, como se o mundo tivesse entendido o recado. Silas voltou para a poltrona e se sentou com calma, as mãos firmes nos braços do assento, o corpo relaxado como o de um rei que sabe exatamente o que vai conquistar. Jacob precisa sentir que perdeu o chão, disse, a voz firme, quase íntima. Precisa perceber que a estrada da fazenda dele, aquela que ele percorre todo dia, já não pertence mais a ele. Pertence a mim. Nicholas observava Silas com expressão difícil de decifrar. Era mistura de fascínio, medo e uma estranha sensação de estar diante de um destino que não poderia mais evitar. Silas inclinou o rosto na direção das janelas, observando a tempestade engrossar. Um ataque pequeno. Um susto. Algo que quebre a paz dele. Quebre a rotina. Quebre o silêncio. O começo de algo maior. Nicholas queria perguntar detalhes, mas sentiu que não devia. Silas continuou sem abrir espaço para dúvidas. Avise meus homens que não é para matar. Ainda não. Quero apenas que Jacob entenda que o mundo está ficando menor. Que há alguém maior do que ele respirando atrás do pescoço. Ele fez um gesto leve, dispensando Nicholas. Vá. E lembre-se, isso não é só sobre terras. É sobre poder. E poder não é dado. É tomado. Nicholas saiu com passos rápidos, enquanto Silas permaneceu sentado, observando a fumaça do charuto anterior ainda se espalhar pelo ar, como se já soubesse que aquela noite mudaria tudo. Os trovões continuavam lá fora, e a mansão parecia respirar junto com a tempestade, cada barulho ecoando como promessa de algo inevitável. Silas fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir o peso da própria sombra se estender pelas terras de Montana. Quando abriu os olhos novamente, já era outro homem, ou talvez o mesmo de sempre, mas agora despido de qualquer fachada. Ele se levantou lentamente e caminhou até a janela, observando a escuridão avançar sobre as planícies. Jacob Blacktor, murmurou, a voz quase um sussurro. Que Deus tenha piedade de você. Porque eu não terei. E, nesse instante, a tempestade finalmente desabou sobre Montana. Silas sorriu. A guerra tinha começado. O sol se espalhava pela planície como um velho pintor que já não tinha pressa, derramando pinceladas largas de ouro sobre cada colina distante. Jacob Blacktor seguia cavalgando devagar, deixando que o alazão encontrasse sozinho o ritmo da tarde calma, enquanto seus pensamentos vagavam entre contas, cercas quebradas e as ameaças que pareciam surgir do nada naquele ano conturbado. A estrada de terra batida serpenteava diante dele como um caminho eterno, e Jacob a percorria com a tranquilidade de quem conhecia cada curva, cada ruído do vento cortando o deserto. Ele respirava fundo, sentindo o ar seco arder no peito, e por um instante acreditou que teria alguns minutos de verdadeira paz. Mas a paz nunca durava nessas terras. Ao longe, surgia uma carroça parada, recortada pela luz quente do entardecer, como uma nota desalinhada numa melodia que deveria ser perfeita. Jacob estreitou os olhos, ajustou o chapéu e impulsionou o cavalo para frente, mantendo o cuidado que homens vividos aprendem cedo demais. A mulher ao lado da carroça parecia desgastada, como se a vida tivesse arrancado mais dela do que deveria, e a garotinha presa ao vestido mantinha a boneca de pano segura contra o peito, com o tipo de inocência que o mundo insistia em destruir. A roda quebrada denunciava o problema, mas o medo nos olhos da mulher contava outra história. Quando Jacob desmontou, o som das botas batendo no chão seco ecoou baixo pela estrada silenciosa, puxando a atenção da mulher para ele como se uma resposta tivesse finalmente chegado. Ele ergueu a mão num gesto calmo, tentando aliviar a tensão estampada no rosto dela, e manteve a voz baixa, gentil, como um homem acostumado a lidar com cavalos assustados. Boa tarde, senhora. Algum problema? A mulher respirou fundo, mas a voz ainda tremia. A roda, ela quebrou, e eu, não sei o que fazer. A voz dela tremia, não só de alívio, mas de uma angústia latente. Ela explicou, deixando escapar parte da angústia que trazia guardada no peito. Jacob observou rapidamente os arredores, sentindo algo no ar que o incomodava, como se o vento murmurasse um aviso que ele ainda não conseguia decifrar. Vamos dar um jeito nisso. A menina, escondida atrás do vestido, espiava por entre os fios de cabelo,
um olhar grande e curioso que parecia querer entender quem era aquele estranho que havia descido do cavalo. Jacob ofereceu um sorriso contido, do tipo que usava quando queria dizer que tudo ficaria bem. Ele tirou o casaco, dobrou as mangas com a tranquilidade de quem não tem medo do trabalho e se ajoelhou ao lado da roda destruída. As mãos calejadas tocaram a madeira e o metal quebrado, e o gesto familiar aliviou parte da tensão acumulada, mas o silêncio da estrada continuava pesado demais para ser apenas coincidência. Ele tentava focar no trabalho, mas a mente insistia em se manter alerta. Enquanto ajustava o eixo, Jacob sentiu um arrepio percorrer sua nuca, como se a tarde tivesse mudado de humor sem pedir permissão. O vento carregava uma quietude incômoda, o tipo que antecedia tempestades ou tiros, e era difícil ignorar um instinto tão afiado pelas décadas de vida no oeste. Ele ergueu o rosto, e a poeira no horizonte começou a se mover, formando um rastro fino que se aproximava em ritmo lento e calculado. O som do motor ecoava distante, mas o suficiente para transformar a tranquilidade de segundos antes em uma ameaça silenciosa. Carros não surgiam assim, devagar demais, a menos que alguém quisesse ser notado. O veículo preto apareceu como um animal de metal predador surgindo entre as ondas douradas da paisagem. Jacob se levantou lentamente, enxugou a poeira das mãos e fixou o olhar no carro que avançava como se medisse cada segundo, cada metro, cada respiração. A mulher arregalou os olhos, instintivamente apertando a filha contra o peito, e Jacob percebeu o pânico que crescia na boca dela, ainda que não houvesse nenhuma palavra dita. Senhora, leve a menina para trás da carroça. Agora. Ele manteve o tom firme e claro, e não esperou para ver se o comando seria obedecido. O homem que sobrevive nessas terras não discute com o instinto. O carro desacelerou até parar poucos metros à frente, e o silêncio que se seguiu pareceu maior que o deserto inteiro. Jacob avançou um passo, ajeitando o chapéu, mantendo o corpo firme mesmo que o coração pulsasse com a consciência de que algo estava prestes a acontecer. Ele viu, por um único segundo, a luz refletir dentro do carro, um brilho rápido e certeiro que só podia ser produzido por metal frio. Abaixem-se. O tempo pareceu se curvar ao redor dele, e sua voz explodiu como um trovão. O corpo reagiu antes mesmo da mente, mergulhando para o lado enquanto o primeiro tiro rasgava o ar com violência. O som ecoou pela estrada como se o próprio céu tivesse se partido, e Jacob sentiu o impacto quente atingir seu ombro, jogando-o para trás com a força de um trem desgovernado. A dor veio como fogo líquido, queimando até o osso, mas ele ignorou, porque ainda havia mais tiros, mais barulho, mais morte querendo se aproximar daquela mulher e daquela criança. A poeira se levantou enquanto ele corria até elas, protegendo seus corpos com o seu, mesmo enquanto um segundo disparo cortava sua perna como uma lâmina quente. Ele sabia que precisava mantê-las vivas, mesmo que isso custasse tudo o que tinha. O carro arrancou com um guincho estridente, deixando para trás a poeira grossa e o cheiro de pólvora que pairavam sobre a estrada batida como sinais de um aviso cruel. Jacob caiu de joelhos quando o peso finalmente venceu sua força, e sua mão apertou a ferida no ombro com a urgência de quem sabia que o sangue estava se esvaindo rápido demais. O chão parecia girar sob ele, a visão turva piscando entre claros e escuros, e sua respiração se tornou profunda, irregular, cada movimento trazendo uma pontada que parecia arrancar pedaços de sua alma. Ele ainda tentou se erguer, mas o corpo não acompanhava mais. Senhor, por favor, aguente firme. A mulher correu até ele, com a garotinha chorando baixinho agarrada à barra de sua saia, e o desespero estampado no rosto dela era quase palpável. Ela tentava dizer algo, palavras que se atropelavam pela angústia, mas Jacob mal ouvia, porque a dor pulsava em ondas que abafavam tudo ao redor. Mesmo assim, ele encontrou força para levantar o rosto e encará-la com a firmeza que sempre guiara sua vida. Pegue o cavalo e vá buscar ajuda, rápido. O pedido saiu quase como um sussurro engasgado, mas a intensidade por trás dele não deixou espaço para dúvidas, porque naquele instante cada segundo significava uma chance a menos de sobreviver. A mulher hesitou, dividida entre o medo de deixá-lo e a urgência que ardia nos olhos dele, mas acabou cedendo à autoridade silenciosa de um homem que sabia o que dizia. Ela correu até o alazão, montou com dificuldade e lançou um último olhar para Jacob antes de disparar pela estrada, sumindo no rastro de poeira. A garotinha permaneceu ao lado dele, soluçando baixinho, com o rosto manchado de poeira e lágrimas, segurando a boneca com força como se isso pudesse manter o mundo inteiro unido ao seu redor. Jacob tentou falar com ela, mas o gosto metálico do sangue subia pela garganta,
quase impedindo sua voz de sair. Sua mão apertou o ferimento mais uma vez, e a estrada ao redor parecia mais distante, mais silenciosa, como se o próprio deserto tivesse parado para observar o que acontecia. A dor pulsava como um tambor, marcada pelo ritmo lento do sangue que escorria entre seus dedos e manchava a terra seca. O tempo parecia se estender, cada segundo transformado em uma eternidade enquanto Jacob lutava para manter os olhos abertos, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre ele mais uma vez. Ele sabia que aquilo não fora um ataque aleatório. Sabia que alguém tinha enviado aquele carro para fazê-lo calar. O vento voltou a soprar, levantando pequenas nuvens de poeira que se moviam como espectros pela estrada silenciosa, e Jacob sentiu a própria respiração balançar no limite. O mundo ao seu redor parecia feito de luzes distantes e borrões trêmulos, mas ele permanecia consciente o suficiente para entender que o dia não havia terminado. Ainda havia muito por vir, e os inimigos que rondavam suas terras não iam descansar até que ele estivesse enterrado sob a mesma terra que passará a vida inteira defendendo. A menina se aproximou mais, segurando seu braço com medo, e isso trouxe alguma força de volta ao corpo cansado. Jacob lentamente ergueu a cabeça, tentando enxergar além da dor, e viu apenas a estrada vazia estendendo-se até o horizonte como uma cicatriz antiga. O sol começava a baixar, tingindo tudo de um vermelho profundo que lembrava sangue fresco, e ele sabia que não podia desmaiar ali, sozinho. Forçou-se a respirar fundo, lutando contra o apagamento iminente, segurando-se aquele momento como se pudesse impedir o próprio corpo de ceder. O som distante de cascos começou a chegar até seus ouvidos, um eco tênue que poderia ser imaginação. Mas Jacob preferiu acreditar que era ajuda. A menina enxugou o rosto com as costas da mão, tentando ser forte do jeito que crianças aprendem a ser cedo demais nessas terras árduas. Ela olhava para Jacob como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que estava prestes a desmoronar, e talvez fosse mesmo. Ele tocou a cabeça dela com dificuldade, oferecendo um gesto pequeno, mas carregado de significado, como se dissesse que ainda não era hora de temer o pior. E assim permaneceu, lutando contra a escuridão que tentava envolvê-lo, mantendo-se preso à vida por pura teimosia e pelo conhecimento de que sua família ainda precisava dele. A estrada, antes tranquila, agora carregava o peso de algo maior, algo perigoso que se aproximava com passos invisíveis. Jacob sabia que aquele ataque era apenas o começo, uma mensagem cruel de alguém que queria destruí-lo, e a sensação de ameaça pairava no ar como um animal faminto esperando a chance de atacar novamente. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e se preparou para o que viria, sabendo que, mesmo machucado, não desistiria. Naquele deserto vasto, onde cada pôr do sol podia significar o fim de alguma coisa, Jacob Blacktor ainda lutava para sobreviver, agarrado à terra que chamava de lar. Enquanto isso, em alguma parte das montanhas das terras de Blacktor, o vento cortava as encostas das montanhas de Montana, carregando o cheiro de pinho úmido e o sussurro da neve distante. Oliver segurava as rédeas de seu cavalo, um alazão robusto chamado Jasper, enquanto subia lentamente a trilha rochosa. O isolamento daquele lugar sempre lhe oferecia uma espécie de conforto, mas também um alerta constante. As montanhas não eram amigas, apenas toleravam os que respeitavam sua vastidão. Ao virar uma curva, seus olhos captaram algo em comum. Uma cabana desgastada, com o telhado parcialmente coberto de musgo e janelas que mais pareciam olhos vazios. Não era novidade encontrar construções abandonadas naquelas paragens, mas a sensação de que alguém o observava ali o incomodava. Ele desmontou, ajustou o chapéu e caminhou até a porta. Antes de bater, ouviu um leve ruído atrás de si. Virando-se, viu uma jovem de cabelos ruivos intensos, presos num rabo de cavalo desalinhado, mas que brilhavam ao sol como chamas. Ela vestia roupas que pareciam deslocadas no tempo, jeans ajustados, botas de couro que não condiziam com a rusticidade ao redor e um casaco de tecido estranho. Havia uma marca no rosto dela, do lado esquerdo, uma curva delicada que parecia uma cicatriz ou uma tatuagem quase simbólica. "Você está perdido?" ele perguntou, sem tirar a mão do cabo do revólver em seu coldre. "Perdida?" Ela repetiu a palavra, inclinando a cabeça como se a estivesse provando pela primeira vez. "Sim. Acho que é isso. Perdida." Sua voz tinha um sotaque que ele não conseguia identificar, e suas palavras soavam deslocadas, como se não fossem moldadas para aquela época. "Qual é o seu nome?" perguntou Oliver, franzindo a testa. "Ben." Ela hesitou, olhando ao redor, como se tentando se lembrar de algo. "Meu nome é Astra. E você?"
Oliver. Ele deu um passo mais próximo, tentando avaliar a situação. Onde estão seus pais? Ou quem quer que esteja com você? Ela soltou um riso curto, nervoso. Não estão aqui. Não sei onde eles estão. Só sei que estou faminta. Você tem comida? Oliver avaliou a garota por um momento. Ela parecia saudável, mas havia algo nos olhos dela, um misto de desespero e curiosidade que o desconcertava. Tenho algumas provisões. Espere aqui. Ele apontou para Jasper. Não mexa no cavalo. Ela apenas o observou com um meio sorriso, algo entre confusão e fascínio. Oliver montou de volta no cavalo e desceu o caminho, refletindo sobre o estranho encontro. Quando voltou com uma sacola de comida e água, a cabana parecia ainda mais sombria sob a luz do entardecer. Astra não estava do lado de fora. Astra? Ele chamou, batendo na porta. Sem resposta. Ele pressionou a maçaneta, e a porta cedeu com um rangido. Lá dentro, o cheiro era de madeira velha e poeira. A única luz vinha de uma pequena janela suja, mas foi o que ele viu nas paredes que fez seu coração acelerar. Desenhos, centenas deles, cobriam a madeira desgastada. Alguns mostravam montanhas e o céu estrelado, mas outros eram diferentes. Havia círculos brilhantes, como portais, com figuras que os atravessavam. Uma delas era inconfundivelmente Astra, a marca em seu rosto delineada com precisão. Em outro desenho, ela estava ao lado das pirâmides do Egito. Outro mostrava a esfinge, com a garota parada em frente a ela. Oliver passou os dedos pelos desenhos, tentando entender o que estava vendo. A tinta parecia fresca. A mente dele girava com perguntas sem respostas. O que diabos é isso? Murmurou. Foi quando ouviu passos atrás de si. Ele sacou o revólver, girando rápido, mas o que viu o paralisou. Uma mulher entrou pela porta, carregando uma bebê ruiva nos braços. A criança tinha a mesma marca no rosto, exatamente onde Astra a possuía. A mulher, no entanto, parecia exausta, suas roupas remendadas e os olhos fundos de quem já viu demais. O que está fazendo aqui? Ela perguntou, segurando a criança com força. Estou procurando por uma garota. Ruiva, magra, com uma marca como a dessa bebê. A mulher piscou, confusa. Não há ninguém além de mim e minha filha. Meu marido morreu no inverno passado. É só nós duas. Oliver apontou para a bebê. Essa garota disse que o nome dela era Astra. Foi ela que me pediu comida. A mulher deu um passo para trás, apertando a criança contra o peito. Astra é o nome da minha filha. Ela não tem nem um ano. O silêncio tomou conta da cabana, quebrado apenas pelo som do vento lá fora. Oliver olhou para as paredes novamente, sentindo uma pontada de algo que ele não queria chamar de medo. A mulher seguiu seu olhar, e sua expressão endureceu. Quem fez isso? Ela sussurrou, a voz tremendo. Oliver guardou o revólver, mas o peso do que viu permaneceu em seu peito. Não sei. Ele olhou para a bebê ruiva em seus braços e depois para a marca na parede, onde Astra parecia desaparecer em um portal. Muito obrigado por assistir. Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.